Preparados para a hora do pesadelo? Gimo quente. Por que o cinema brasileiro é ruim? Segundo Visão Libertária. Ai, ai, ai. Vamos lá? Dou play ou não dou play? Dou play ou não dou play? Bora! Nos últimos anos, foram lançados em média 450 filmes brasileiros por ano. Você consegue se lembrar de 5 que tenha gostado? Vocês conseguem? Porra, pelo amor de Deus. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Não é novidade que o cinema brasileiro se divide Essa qualidade é ruim mesmo? basicamente em comédia global e dramas com temas repetidos em torno de miséria, fome, preconceito, bandido, ditadura e favela. Ou seja, não assistiu nenhum filme brasileiro além dos filmes da Globo Filmes. Sabe? É basicamente uma reprodução de senso comum. Aliás, é onde o liberal atua, né? Liberal, libertário. Que eles gostam de separar as coisas, né? Mas é onde o liberal atua. No senso comum. Por quê? Porque quando eles transmitem senso comum, eles dão a falsa ideia de que estão falando a verdade. Porque as pessoas percebem a realidade a partir do senso comum no geral. Saca qual é a questão aqui? É ruim demais isso. E é como se o cinema americano não tivesse essas coisas, sabe? De vez em quando sai um ou outro filme que ganha a aprovação do público. Contudo, no geral, os Por que só de vez em quando? Se não por uma relação imperialista. Se não porque as salas de cinemas estão tomadas por cinema americano. Se não porque são 9 salas para Homem-Aranha e uma sala para o Spielberg. E o cinema americano tá fora. Aí eles vão dizer, não, mas é porque o cinema americano faz o que as pessoas querem assistir. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É a velha questão do liberal que acredita na naturalização das coisas. Que o gosto está posto na natureza. Então, a Marvel simplesmente atendeu um gosto que a humanidade nasceu querendo, que era assistir filmes da Marvel. Que era assistir o filme do Hulk. Era assistir o filme do Thor. Eu nasci há 32 anos atrás. Aliás, amanhã é meu aniversário, gente. Amanhã é meu aniversário. Faço 32 anos amanhã. Há 32 anos atrás eu nasci. Eu não chorei. No momento que eu nasci, eu falei: eu quero assistir o filme do Homem de Ferro. Por favor, Disney, que nem tinha comprado a Marvel ainda, atenda ao meu desejo. Foi isso que eu falei. Eu já nasci com essas minhas primeiras palavras. A Disney, boazinha comigo, que ela me adora. A Disney me adora, gente. Adora a mim, adora vocês. A única coisa que ela fez foi: ah, Felipe, você quer assistir? Vocês querem filme de Homem de Ferro? Então toma, porque eu estou aqui para atender essa demanda natural. Essa história que dizem por aí que gosto é construído é bobagem. Não existe uma construção de gosto para inserir os indivíduos em determinados grupos de pertencimento, de consumo. Não, as pessoas nascem gostando de filme da Marvel. Não. E aí as salas estão tomadas por filme da Marvel é porque a Disney simplesmente atende a esse desejo tão reprimido. Ela só atende esse desejo. E o cinema brasileiro, gente, ele não funciona porque ele não atende aos desejos das pessoas. Gente, isso aqui é loucura. Saindo do modo ironia, isso aqui é loucura. Por que é loucura? Essa perspectiva de que o cinema brasileiro não atende às demandas. Porque, mais uma vez, as demandas elas são construídas.
E quem tem melhor capacidade para construir essas demandas, tendo consigo todo o aparato técnico e tecnológico no mundo? É o norte global, é os Estados Unidos. É a relação imperialista. Então eles têm todas as condições a partir dos seus aparatos técnicos e tecnológicos, os meios técnicos e científicos, para promover essa desigualdade. Então, eles têm uma facilidade muito mais garantida de produzir gosto. E é por isso que a gente precisa de um sistema de proteção do nosso cinema, para que a gente possa, porventura, conseguir construir esse nosso gosto. A partir de uma construção estética. De uma estética nacional. E aí você fala, não, mas isso é utópico, Felipe. É utópico. A gente já fez isso, gente. É claro que agora as condições são muito mais extremas. Muito mais difícil reverter tudo. Porque Hollywood já entrou e já dominou o mercado. Já construiu esse imaginário de que eles produzem o que é bom e o que a gente gosta. Mas a gente já fez isso. E a gente já discutiu isso aqui algumas vezes antes. O nosso cinema na década de 70, primeira metade da década de 80, era assistido. Porque a gente tinha uma empresa forte que garantia fomento à cultura, fomento ao cinema. Enfim. Resolveram começar a fazer alguma coisa aqui com muito som. Vocês estão ouvindo esse barulho escroto aqui agora? Ah! Não? Beleza. Porque de vez em quando nos cortes que saem lá no Instagram, dos cortes da live, não sei se vocês reparam nisso, mas de vez em quando sai o Léo gritando, chorando lá fora. Vamos continuar. Próprios brasileiros tratam o cinema nacional como perda de tempo. Primeiro, devemos entender o que significa esse tal cinema nacional. Por que os brasileiros tratam o cinema brasileiro como perda de tempo? A partir de tudo que a gente falou agora. Sim, mas tá bem baixo. Dá pra escutar o barulho, né? É foda. Mas por que o brasileiro trata o cinema brasileiro... O brasileiro trata o cinema brasileiro dessa forma? Primeiro, devemos entender o que significa esse tal cinema nacional. O que significa esse cinema nacional? O que vem por aí? Veja bem, nenhum filme é produzido por um país. São indivíduos específicos e identificáveis que produzem, escrevem, dirigem, atuam, montam e distribuem um filme. Nenhuma dessas funções são restritas a uma ou outra nacionalidade. Então, a classificação de um filme unicamente de acordo com o país de onde ele veio ou em que ele foi gravado faz pouco sentido. Faz pouco sentido, pelo amor de Deus. Esse indivíduo ele está inserido aonde? Sob que condições técnicas? Então o sistema produtivo pelo qual ele está inserido faz todo sentido. Não é sobre indivíduo. Eles adoram individualizar tudo, gente. Pelo amor de Deus. É claro que o indivíduo, através do seu trabalho, ele produz determinado produto, né? Entretanto, a condição do seu trabalho está intimamente relacionada ao lugar onde ele está inserido. Não tem como, meu Deus do céu. Eles gostam de deslocar as coisas da realidade, sabe? Não, é o indivíduo como uma entidade imaterial das ideias. Eu separo ele do mundo pelo qual está inserido e é isso aí. E é o trabalho desse indivíduo deslocado do mundo, sabe? Esse indivíduo, se ele não tiver condições de realizar esses filmes, ele não vai realizar. E que condições materiais essas são de realizar? São as condições que estão inseridas sob o contexto político e produtivo do lugar onde ele está inserido.
Então é isso, o liberal ele gosta de tirar as coisas do contexto histórico, do processo histórico, da materialidade, da realidade. Se tem realidade, é onde o liberal não vai estar. Liberal não vai estar onde tem análise de realidade. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Cidades como Vancouver, por exemplo, funcionam muito mais como estúdios do que como cenário. Vários filmes são gravados na cidade, mas raramente se passam nela. Mesmo assim, essa é uma classificação. E daí? Professor, você acha o cinema brasileiro ruim? Claro que não. O cinema brasileiro é um dos maiores do mundo. Estamos reagindo aqui a um canal chamado Visão Libertária, dizendo que o cinema brasileiro... Por que o cinema brasileiro é ruim? Pois é, estão cortando uma porra. Ai, estão cortando a árvore, cara. Tá ali aparecendo, tá ali real. Caralho, resolveram cortar a árvore hoje. Caraca, que pariu. Tá muito ruim o som. Tá muito ruim o som. Vamos lá. Classificação muito útil para identificarmos a origem geográfica e cultural do filme. Dito isso, o que vamos chamar aqui de cinema brasileiro é simplesmente o conjunto de filmes feitos por indivíduos e empresas brasileiras. Enfim. Ai, meu Deus. Essa individualização de tudo que eles fazem, cara. Ai, meu Deus do céu. A qualidade, ou a falta dela, do cinema brasileiro... A qualidade ou a falta dela? Vamos voltar. Brasileiras. Enfim, a qualidade, ou a falta dela, do cinema brasileiro pode ser atribuída a dois elementos-chave. Um deles é ideológico e o outro é econômico, derivado da interferência estatal no mercado cultural como um todo. Vamos começar com o ideológico. Podemos decompor um filme em duas partes, forma e conteúdo. O cinema brasileiro é simples. Ele vai entrar no aspecto ideológico e agora ele vai decompor entre forma e conteúdo. Simplesmente imaturo, sem tradição estética, desleixado tecnicamente, preso a nível de cineclube estudantil e obcecado por temas políticos. Não tem tradição estética. O cinema brasileiro não possui tradição estética. Vocês sabem o que eles querem dizer com o cinema brasileiro não tem tradição estética, né? Vocês sabem. A gente já conversou sobre isso aqui com vocês. Quando a gente tá falando de liberal, quando a gente tá falando da galera conservadora também, estética é tão somente o estudo do belo. E essa percepção da estética é uma percepção que coloca esses estudos e, portanto, a percepção da realidade sob uma perspectiva elitista. Porque só o que é belo é arte. Só o que é belo é arte. E mais uma vez, não é o belo cantor, porque isso não seria arte para eles. E o que é belo? É aquilo que a gente vê constantemente em discussões de arte no Facebook. E esse lugar é onde o liberal tá. Porque atua no senso comum, lembra que eu falei? Porque olha só, essa arte aqui brasileira, a arte verdade é o Davi de Michelangelo. Por quê?
Porque eles acreditam que estética é tão somente o estudo do belo. E desconsideram, portanto, que dentro do estudo da estética há estudo da teoria da arte, há estudo da teoria do gosto e muito mais. E, portanto, perceber que, nesse sentido, se há, dentro dos estudos estéticos, a teoria do gosto, o cinema brasileiro não é ruim, ele não é assistido. Porque esse gosto não foi construído. Mas ele já foi. Por quê? Porque nós temos tradição estética. Nós temos tradição estética. Não a tradição estética que eles gostam de trazer, porque essa tradição aqui que eles estão falando é a tradição europeia, eurocêntrica, fincada nas perspectivas greco-romanas, renascentistas. E não as tradições estéticas do nosso cinema, do cinema novo, das chanchadas, das pornochanchadas, do cinema marginal. Ou seja, nós temos tradição estética. E nós temos uma tradição estética que construiu o público por muito tempo. Mas que foi destruída por esse projeto de padronização do gosto sob uma lógica imperialista. Que condicionou que as nossas salas de cinema fossem dominadas pelo estrangeiro, não porque eles produziam algo que era do gosto do povo brasileiro, mas porque eles venderam a lógica do neoliberalismo no terceiro mundo, no sul global. E vendendo essa lógica, destruíram a nossa empresa de cinema que protegia isso tudo. E aí, é o segundo ponto que eles vão discutir aqui, né? Que é o Estado intervindo na economia. E aí é curioso perceber que quando o Estado intervia de maneira assertiva, né, no cinema, nós tínhamos um gosto produzido aqui. E nós tínhamos público para o nosso cinema. Curioso, né? Curioso que quando isso sai sob os interesses deles, quando isso sai de jogo, quando a nossa empresa brasileira de cinema é sucateada e extinta no governo Collor e sai de jogo, sob os interesses deles, sob os interesses desse imperialismo estadunidense e dessa visão libertária, é o momento em que as nossas salas de cinema são tomadas por filme americano. Não porque o filme brasileiro não faz o que as pessoas gostam, mas porque eles construíram o gosto a partir de uma lógica imperialista militar, inclusive. Que penetra na sociedade brasileira e no sul global como um todo, a construir uma base ideológica. Porque o domínio territorial hoje, gente, não é estritamente territorial, ou seja, físico, mas é ideológico. E o cinema tem poder nesse sentido, né? Ah, cara, Jesus. O aspecto formal é basicamente técnico, e sua qualidade depende de equipamento e conhecimento. Não é difícil encontrar até mesmo filmes de Hollywood com severos erros técnicos. Essa parte é difícil mesmo. Até mesmo em filmes de Hollywood. Até mesmo em filmes de Hollywood. Gente, vamos lá. Técnica é meio. Mais uma vez, a gente sempre fala isso. Técnica é meio. Não adianta você ter a maior das tecnologias, maior das técnicas, se você não tiver um trabalho empregado sobre essas técnicas. Então, assim, Hollywood, sim, tem consigo todo o aparato técnico e tecnológico dos mais desenvolvidos no mundo. E por consequência disso, claro, por ter todo esse aparato técnico e tecnológico, há condições intelectuais de formar pessoas para esse trabalho. É você pensar naquilo que a gente já discutiu, de que um projeto de formação de gosto, ele passa por um projeto pedagógico. Só que, se você não tem todo esse aparato industrial de cinema, você não convence que esse jovem pode trabalhar com cinema.
né? Então, você precisa formar esse jovem ao mesmo tempo que você dá condições de fomento para que essa cultura aconteça, sabe? É concomitante, não dá para ser separado isso, sabe? Então, claro que em Hollywood há mais formação de pessoas, ao mesmo tempo em que há mais aparato técnico e tecnológico, por toda a condição imperialista que aconteceu no país durante a sua história. Segunda Guerra Mundial, formação de demanda pelo mundo a partir da guerra, e etc e tal. E aí a indústria cresce, mais gente quer trabalhar nessa indústria. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Mesmo, e são poucos os filmes de alta precisão técnica. Esse problema não é restrito ao cinema brasileiro. São poucos os filmes. De novo. Dos filmes de alta precisão técnica. São poucos os filmes de alta precisão técnica. O que é alta precisão técnica, gente? Lembra que eu falei pra vocês? Primeiro, aquilo lá no início que ela tá falando aqui de que o Brasil não tem tradição estética. E aqui ela já demonstrou que essa tradição estética é justamente essa perspectiva do belo. O que é esse belo pra essa galera? É o belo lá do Renascimento, belo renascentista. É das convenções, das regras, do bem fazer, sabe? E é isso que ela tá falando aqui. É exatamente disso que ela tá falando aqui. O cinema brasileiro ele tem uma tradição que busca uma experiência que é muito influenciada sobretudo pelo neorrealismo italiano e pela estética da fome, pela estética da sujeira marginal. E aí, se a gente escapa da perspectiva do bem fazer cinematográfico, significa que a gente não tem um apreço técnico. Pelo amor de Deus! O que mais tem é apreço técnico. Só não é ligado às regras e às convenções pré-estabelecidas pelo bem fazer acadêmico. Pelo amor de Deus, gente. Me lembra no final que eu indico alguns filmes brasileiros pra vocês. Esse problema não é restrito ao cinema brasileiro. O maior problema dos filmes nacionais está no conteúdo. Ele varia basicamente entre verborragia política sem sentido e uma sociologia amadora que não passa do nível de conversa de bar. A velha balela da luta de classes. Mas Ai, Jesus. A velha balela da luta de classes. A realidade não é percebida dessa forma não, né, gente? Não existe luta de classes. Ai, Jesus amado. Ai, cara. E o problema do cinema... Primeiro, assim, ela é meio confusa, né? Primeiro ela diz que o problema do cinema brasileiro é técnico, porque o bem fazer do cinema é ruim, etc e tal. E depois diz que o problema do cinema brasileiro é que o conteúdo. Gente, eu não esperava sofrer tanto. Passou 2 minutos e 40 de vídeo ainda. Não esperava. mais que isso, os produtores e diretores costumam ver o cinema como meio de transformação social e política. Política é uma coisa grosseira, sustentada por violência e coerção. Onde quer que a política entre no meio, ela atrapalha. Na arte, isso é notavelmente visível. A política mata a arte, transforma ela em propaganda e limita a função de panfleto eleitoral. Como disse Isso aqui é estetização da política, né? E sobretudo essa perspectiva... Ai, gente, na moral. Tá real difícil mesmo. Exatamente. Porque diz a liberal metendo política no meio. Porque é assim que funciona, gente. O liberal ele atua nessa perspectiva de parecer senso comum, de parecer neutro, de parecer imparcial.
Só que é ideologia pura. Isso aqui é ideologia pura. Eles se forçam de neutros. Só que esse neutro vai caindo pro ladinho, né? Vai caindo pro ladinho. A gente sabe pra qual ladinho é. Nelson Rodrigues, nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. O cinema, em sua melhor E daí? Como diz Nelson Rodrigues, e daí? O que isso tem a ver com o que ela falou? forma, se alimenta de questões universais e atemporais. Fora isso, melhor que seja só entretenimento mesmo. Outro problema é a centralidade atribuída a Glauber Rocha e o cinema novo, movimento cinematográfico marxista dos anos 60, reverenciado como a essência do cinema brasileiro. Em universidades e cursos livres, o cinema novo é visto como inovador e vanguardista. Críticos frequentemente o vê como o retrato da sociedade brasileira. Contudo, sua inovação foi quase que exclusivamente formal, sem conseguir apresentar histórias que não sejam superficiais, cansativas e maçantes. A mentalidade marxista e revolucionária É muito difícil. É muito difícil porque a pessoa se contradiz o tempo inteiro. A pessoa diz que o cinema brasileiro não tem apreço técnico e aí diz que a inovação do cinema novo foi só formal. Pô, é inovador ou não é? A gente tem apreço estético ou não tem? Resolve, filho. Se resolve. Eu não vou nem falar do parte do conteúdo porque... de Glauber Rocha limitou seus filmes à imaturidade ideológica e estética, a um vômito hediondo, segundo Nelson Rodrigues. Acima de tudo, seus filmes são simplesmente pobres em conteúdo. São pobres em conteúdo. Os filmes do Glauber são pobres em conteúdo. Essa criatura já viu Deus e o Diabo na Terra do Sol? Se aquilo não é uma representação realista do cinema brasileiro, ao mesmo tempo alegórica da função de uma sociedade tomada por Deus e o Diabo, e pela luta de classes, gente... propaganda socialista. O que é um filme com conteúdo não vazio pra ela? O que é? E aí é aquilo que a gente tava falando, né? É se passar como imparcial, se passar como neutro e ser ideológico o tempo inteiro. Mas a imparcialidade vende a ideia de que ela tá falando uma verdade. Não chegamos nem na metade do vídeo, gente. Nem na metade do vídeo. Tô precisando do Nando Moura agora. Vocês disseram que eu vou rir com os vídeos do Nando Moura. Vocês disseram que eu vou rir. Que envelheceram muito mal. Suas discussões mais profundas não passam do nível do discurso que qualquer calouro de humanas repete no bar numa sexta-feira à noite. É muito senso comum, né, gente? É muito senso comum. Em meados dos anos 60, Glauber escreveu que Machado de Assis seria futuramente esquecido por não ter retratado a luta de classes durante o Segundo Reinado. Realmente, Machado não se preocupava com temas menores. Como todos os grandes escritores, ele preferia as questões morais, os temas universais e eternos. Glauber... Temas universais e eternos. A gente já conversou sobre isso na aula, no encontro passado, né? Não existe tema universal, não existe temas eternos. A maneira como esses temas são traduzidos de acordo com o seu tempo, com a sua historicidade, muda de geração por geração. Ainda que os temas eles guardem consigo um nome que passa de geração por geração, mudando a sua perspectiva, ainda assim há mudança. E a luta de classes é uma delas. E a luta de classes é uma delas. Se não, a luta de classes não é histórica.
Se não, não passamos de um regime de servidão para um regime de exploração do trabalho remunerado. A luta de classe é histórica. Glauber Rocha não deve seu legado à qualidade de seus filmes, mas sim à idolatria acadêmica. Como disse Nelson Rodrigues, o cinema brasileiro só terá alguma esperança quando se livrar da influência do cinema novo. Não é surpresa, então, que os filmes brasileiros sejam tão pouco apreciados. De fato, a participação de público nos filmes brasileiros mal consegue chegar a 15%. Mas então, por que esses filmes continuam sendo feitos? Bem, a resposta... Por que esses filmes não chegam ao público, gente? Vocês já sabem, né? A pessoa acredita que as pessoas não assistem filme brasileiro por causa do conteúdo. Pelo amor de Deus, esses filmes são produzidos em todo lugar do mundo, gente. Pelo amor de Deus. É imperialismo. Existe um domínio ideológico. Aí, isso fica louco, mais louco ainda, quando a gente percebe que... Ora... Então quer dizer que, tá, o cinema brasileiro é ruim. E por isso ele não é assistido. Porque o conteúdo é ideológico. Né? Então é por isso que ele não é assistido. Mas por que a gente só assiste filme americano? Só filme americano. É só eles que sabem fazer a boa arte. Só eles. Porque eles têm uma tradição estética assim, ó, apuradíssima. Só eles sabem fazer o que as pessoas querem assistir. Mais do que isso. Se tem filme que tem um conteúdo apurado, não é Deus de Amor na Terra do Sol, é Vingadores. Temas universais. Trata de temas universais. Debates profundos da sociedade. Morais. Se tem um filme, é esse. É esse. A resposta é a falta de capitalismo. E aqui vamos ao segundo motivo, o econômico. São inúmeros os artistas brasileiros, grandes e pequenos, que vivem às custas de programas do governo. Alguns chegam à ousadia de dizer que o público não entende a sua arte, que não tem educação ou sensibilidade o suficiente para entender a sua maravilhosa criação. Ou seja, o artista, uma criatura superior e iluminada, precisaria ser patrocinado pelo Estado para educar e sensibilizar as pessoas incultas da sociedade. Olha só que lindo. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Se tem artista que fala isso, esse artista tá errado, mas isso é uma individualização. Vocês conseguem entender a parada? Você individualiza um discurso problemático e torna ele geral. Essa é a tática. Eu individualizo um discurso e torno ele geral para fortalecer a minha hipótese. É isso que ela tá fazendo aqui. Eu construo a ideia do artista deslocado do mundo, que acha que sua arte é maravilhosa e as pessoas não entendem, não conseguem compreender. Torno essa visão generalizada, como se esse artista fosse o inimigo. Como todos os artistas pensassem dessa forma e, portanto, são o inimigo para a construção do cinema brasileiro. Essa é a tática. É a construção do inimigo no artista brasileiro. Qual é a consequência disso? A valorização do artista estrangeiro. Estrangeiro. Sabe? Aí mete a Lei Rouanet no meio. E que assim, vocês já sabem, eu já falei isso milhões de vezes. A Lei Rouanet é uma política neoliberal. É melhor tê-la do que não tê-la, mas ela não é o que a gente precisa. Não é o que a gente precisa. Porque é uma política de repasse de imposto para a produção cinematográfica. E a empresa
que repassa, ela pode utilizar desse imposto para propaganda. E é claro, essa empresa ela vai escolher o que ela quer investir ou não. Porque ela trata isso como investimento, trata isso como marketing, como propaganda. Portanto, não é um fomento direto à cultura. A Ancine é uma agência neoliberal. Foi criada pelo Fernando Henrique Cardoso, gente. Sabe? Então, assim, é uma asneira atrás de outra, gente. Tá difícil. Um dos recursos mais usados no financiamento cinematográfico é a Lei do Audiovisual. Ela permite que pessoas físicas e jurídicas possam fornecer dinheiro para uma obra audiovisual de sua escolha. Esse dinheiro depois poderá ser dedutível do imposto de renda. Embora você possa confundir isso com financiamento privado, entenda que esse é um dinheiro que seria roubado pelo Estado de qualquer jeito. Ou seja, não deixe... Imposto é roubo. Caralho! Tá muito difícil de tancar isso aqui. Em roubo é posto. Muito bom. Ai, caralho. Gente, vamos lá. A lei do audiovisual funciona de uma forma muito semelhante com a lei Rouanet. O dinheiro pode ser dedutido do imposto de renda para que essa empresa se utilize desse imposto que seria destinado ao Estado diretamente para uma produção artística, podendo se utilizar desse dinheiro como propaganda. E aí, claro, quando você pode usar esse dinheiro como propaganda, você, por consequência, escolhe para onde você vai destinar esse dinheiro para valorizar a sua empresa, né? Para colocar o nome da sua marca em determinado produto. E aí, claro, essa empresa ela não vai querer colocar esse nome em determinados produtos, em detrimento de outros, né? É muito por isso que a maior parte dos financiamentos provindos da Lei Rouanet, etc e tal, vai para os filmes da Globo Filmes, que garantem uma visibilidade um tanto maior do que os filmes que poderiam provocar algum tipo de construção estética. Por isso que a Ancine e a lei audiovisual, ela é melhor tê-la do que não tê-la. Mas ela não produz público, e ela não produz senso estético nacional, justamente porque ela entrega a construção estética brasileira nas mãos das empresas, que escolhem o que vai ser financiado e o que não vai ser financiado. E, portanto, é difícil de definir uma espécie de diretriz nesse sentido. Uma diretriz que parta do Estado. Que parta de uma construção coletiva. Pensada pelos trabalhadores. Percebe? Então, a lei do audiovisual encontra esse problema. É melhor ter do que não ter. Mas, tendo ela, a gente tem que compreender as suas contradições. As suas limitações. Por quê? Porque ao tê-la, nós entregamos às empresas que se utilizam dessas verbas que são deduzidas do imposto a condição de se utilizar delas para propaganda. E, portanto, essa empresa escolhe aquilo que terá visibilidade. Percebe? Essas pessoas, elas não conseguem enxergar a realidade, gente. Elas têm uma dificuldade em enxergar a realidade justamente por aquilo que a gente conversou recentemente. Porque elas partem da ideia. Elas partem da ideia. Saca? Nós, enquanto marxistas, nós enxergamos a realidade e a partir da realidade e da prática nós construímos a ideia. Nós enxergamos a materialidade, a realidade. A gente parte da realidade. Essa é a praxis marxista. Eles não. É parte da ideia para entregar essa ideia à realidade. Só que qual é o resultado disso? Você não vai encontrar a realidade. Na realidade, a sua ideia. Eu sempre gosto de citar
o debate do Elia Jabu com a Renato Barreto. Que o Elia Jabu vai lá, fala uma porrada de coisa, demonstra na realidade as coisas, aí vai a Renata Barreto e fala: mas olha, quais são os países que têm mais fome no mundo? Aí ele, fala. Aí ela vai lá e cita um monte de país pobre do mundo, e ele vai lá e fala: tudo capitalista. Aí ela, não é capitalista. Porque se a gente for pegar, os índices de liberdade econômica desses países estão muito mais próximos de Cuba do que dos Estados Unidos, da Noruega e da Dinamarca. Por que será? E por que isso não os torna capitalistas? Eles não conseguem enxergar na materialidade aquilo que eles pensam porque, sobretudo, não há capitalismo sem Estado, gente. Em lugar nenhum do mundo. Eles fazem esses rankingzinhos aí de... Não é mesmo? De liberdade econômica. E eles não vão chegar em nenhuma nação essa liberdade econômica que eles querem. Nenhuma. Eles vão chegar o mais próximo, o que mais tem liberdade, o que tem menos, mas não existe sem Estado. Não existe. Deixa de ser dinheiro de imposto. A maior diferença desse mecanismo para um financiamento privado é que o dinheiro não será devolvido ao investidor, visto que faz parte do imposto de renda. Ou seja, as produções financiadas por intermédio da lei do audiovisual não correm o risco do fracasso financeiro. Se o público não tiver interesse no filme e a arrecadação em bilheteria for menor que o valor do financiamento, ninguém arca com prejuízo. Não há incentivo nenhum para que os produtores busquem lucro e produzam filmes pelos quais o público tenha legítimo interesse. Mas não é só de lei que o público tenha legítimo interesse. Mais uma vez a ideia do padronização do gosto, de achar que o gosto está posto na sociedade. Tá, não vou nem entrar mais nesse mérito porque a gente já falou muito, né? Já falou muito. Agora, deixa eu voltar aqui só pra... Ninguém arca com prejuízo. Não há incentivo nenhum para que os produtores busquem lucro e produzam... Essa ideia, esse mito, mais uma vez, esse idealismo dessa galera de pensar antes de pôr na prática, de enxergar na realidade as coisas, de que isso é uma condição do cinema nacional. Que o cinema nacional protege demais, fomenta demais, né? E isso não tá lá nos Estados Unidos não, gente. Sabe? Hollywood foi construída com dinheiro privado. É isso que eles acreditam. Sabe qual é o problema? É que quando essas pessoas se confrontam com a realidade, elas encontram a verdade. Elas encontram a verdade. E aí vocês percebem que Hollywood só é hegemônica globalmente porque o Estado está muito presente. Muito presente. E que eles só buscam esse lucro que ela está falando aqui porque o Estado está muito presente. Seja subsidiando, seja militarmente entrando nessas nações. Por que só os Estados Unidos, numa condição imperialista, consegue produzir filme de 200 milhões de dólares? Porque eles sabem que eles têm condição de, primeiro, pagar internamente e ganhar o lucro fora. Enquanto as outras nações têm que pagar e ganhar dentro. E como eles fazem isso? Mais uma vez, subsidiando o produto, fazendo com que esses 200 milhões de dólares seja dissolvido nesses subsídios, financiando e, sobretudo, entrando com facilidade nessas nações a partir da sua lógica imperialista.
dizimando a cultura a partir da ideologia. Pela guerra. Porque tem bomba atômica no lugar, tem projeto nuclear sendo feito. Vamos levar a democracia. Democracinha, né? E aí entra. E o que acontece, na verdade? Construção de demanda. Em lugares onde era suprimida essa demanda. Aquilo que eu sempre falo pra vocês. Quebra de barreiras de acumulações. O capitalismo funciona dessa forma. Onde se apresenta uma barreira para acumular, se cria... O capitalismo é criativo nesse sentido. Se cria condições de superar essa barreira. Romper com essa barreira. Seja qual for o custo. Seja pela guerra ou não. E os Estados Unidos, então, sobre a sua condição imperialista, ele tem condições, portanto, de pagar internamente seu filme e ganhar fora. Porque tem consigo todas as condições técnicas, econômicas, financeiras, bancárias, militares, para impor a sua cultura e sua ideologia pro mundo. Então, assim, tem muito Estado. Tem muito Estado em Hollywood. Hollywood só é o que é por causa do Estado. Porque o mercado privado não investe em alto risco. Não investe em alto risco, senão com a presença do Estado. Não investe em longo prazo, senão com a presença do Estado. Usam filmes pelos quais o público tenha legítimo interesse. Mas não é só de lei audiovisual que vive o cinema. Em 2011, ficou estabelecido que empresas de telecomunicações devem pagar anualmente o imposto chamado Condecine, Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica. E logo em 2012, primeiro ano em que a lei foi aplicada, a arrecadação do Condecine chegou a 725 milhões de reais. Em 2019, esse valor chegou a 1 bilhão e 61 milhões de reais. Mesmo quando consideramos todos os desvios de verba no meio do caminho, esse volume de dinheiro entrando no mercado audiovisual não faz outra coisa além de distorcer o mercado e seu sistema de lucros e prejuízos. Mas como esse dinheiro... Esse dinheiro não cria emprego não, né, gente? Gente, a grande questão é que essas pessoas, elas lidam investimento como gasto. Investir nesses filmes significa criar emprego para a produção cinematográfica. Muitos desses filmes, de fato, isso é verdade. E muito por toda essa condição de que a gente não consegue construir nosso próprio gosto. Não consegue. Porque o nosso fomento é falho. Não é porque a gente tem fomento, é porque o nosso fomento não é eficaz. Porque, mais uma vez, a lei do audiovisual é o melhor que a gente tem até agora. É melhor tê-la do que não tê-la, mas ela não é o necessário. Não é o necessário, porque ela demanda dessa passagem da empresa privada que vai condicionar o que ela quer ou o que ela não quer. Saca? Qual é a questão? Até esqueci o que eu tava falando antes. O que eu tava falando antes? Me ajuda aí, me ajuda aí. Ai. Tô demais de... emprego, isso. Perfeito. E aí, enfim... de fato, muitos desses filmes, eles não geram lucro. Não geram lucro. Entretanto, é compreender que essa galera, elas só conseguem entender investimento como gasto. Mas o investimento em cinema, para além do lucro que o filme pode oferecer, gera emprego. Que movimenta a economia. Que movimenta a economia. E não é só o emprego direto com a produção cinematográfica. Não é só o ator, não é só a atriz, não é só o diretor. É o cara do Uber que vai transportar as pessoas. É a moça que vai fazer a comida. É o eletricista.
É toda uma cadeia produtiva. E uma indústria que é subaproveitada no Brasil, gente. O cinema é uma indústria subaproveitada no Brasil. Entra no mercado. Existem algumas formas diferentes disso acontecer. A mais comum é por meio de editais. Os editais são como licitações para obras artísticas. O Estado publica o edital com seus regulamentos e critérios de avaliação, o produtor submete seu projeto e espera para ver se foi escolhido ou não. Naturalmente, a escolha desses projetos é feita por políticos, diretamente por meio das secretarias de cultura dos estados e municípios, ou indiretamente por meio de amigos de políticos em uma banca avaliadora feita para aprovar ou recusar projetos. Logicamente, aqueles produtores com mais contatos e mais... Gente, esses editais existem e funciona da seguinte maneira. Os editais existem, os produtores vão lá e tentam ter os seus projetos aprovados por esses editais. Só que quando esses projetos são aprovados no editais, não significa, opa, foi aprovado, agora eu tenho dinheiro na minha mão. Não é assim que funciona. Vocês sabem, né? Então veja, vamos lá. Então nós temos a produção desses editais que criam determinadas diretrizes, certo? Aí vão lá os produtores para tentar ter o seu projeto aprovado nesses editais. Porventura, esses projetos são aprovados. Beleza. Esse não é o fim do caminho. Esse não é o fim do caminho. Não é como se o projeto foi aprovado, então agora nós temos o dinheiro. Contrário. Esse produtor conseguiu o direito de, através desse edital, ir atrás de verba. Sabe qual é a questão? Então, depois que o produtor tem o seu projeto aprovado por edital, ele ganha a permissão de ir atrás das empresas privadas que irão descontar do seu imposto para investir no seu filme, no seu produto cultural. Percebe? Então, além de passar pelo crivo do edital, ele tem que ir atrás da empresa. E se a empresa não quiser, não vai ter. Percebe? Não é o Estado que busca a empresa. É o produtor que vai atrás da empresa. Disposição política serão os mais propensos a terem seus projetos aprovados. Projeto aprovado não significa nada senão com investimento do privado. Isso vemos E aqui temos um grande problema, né? sempre a mesma panelinha de artistas com filmes em cartaz. Não, esse tipo de filme é o tipo de filme produzido porque são filmes da Globo Filmes, justamente porque são os filmes que essas empresas gostariam que fossem exibidos. A sua marca. Percebe qual é a questão? Percebe qual é a questão? Ela tá colocando o problema estritamente no Estado. É a velha história com a Embrafilme que tinha, né? Que a Embrafilme tem clientelismo, tem corrupção, etc e tal. Né? Claro que tinha. Toda empresa tem, inclusive empresas privadas. Todas as empresas têm. Agora, ela tá esquecendo, entre aspas, ou propositalmente esquecendo, né? Todo o processo até chegar na tela. Então, o edital é o primeiro processo? Mas ele não é o fim do sistema. Ele não é o fim da parada. Então, sim, tem que buscar o edital. É aprovado. Aí, por mais que exista essa panelinha que ela tá falando aqui, que de fato pode existir sim. Essa panelinha é aprovado, beleza. Tá, agora esse produtor tem que ir atrás da empresa. E a empresa, ela só aceita fazer projetos que a sua marca não seja prejudicada. E quais são os filmes que fazem com que essa marca não tenha a sua imagem abalada? São os filmes da Globo Filmes, que são filmes inofensivos, no geral. Percebe? Percebe que o problema não é somente essa panelinha que ela tá falando aqui? Mas também uma condição que deixa com que o mercado privado escolha
o destino estético de uma nação? E que essas empresas privadas, elas vão escolher um tipo de produção cinematográfica? Percebe? Não é porque as pessoas gostam dos seus filmes, mas simplesmente porque o Estado tem interferência direta na oferta de filmes. Quando tudo é feito com dinheiro tirado de impostos, não há risco de prejuízo. Ou seja, não faz diferença nenhuma se as pessoas gostaram ou não do filme. E assim os produtores, diretores e roteiristas conseguem continuar Mais uma vez a ideia de gosto naturalizado, o gosto posto na sociedade. fazendo panfletagem, sem sofrer os dissabores do público, que eles julgam ignorantes demais para entender todo o seu brilhantismo. Mas, calma, isso foi só como o Estado distorce a oferta de filmes. Tem mais. O Estado também manipula a demanda. Existe uma cota de tela para cinemas do Brasil inteiro. Ela determina uma quantidade de filmes nacionais que devem ser exibidos. Com a desculpa de proteger a cultura nacional, a cota de tela estipula um número mínimo de dias e uma quantidade mínima de filmes que devem ser exibidos pelos cinemas. É verdade que outros países como México, Argentina, Coreia do Sul e até alguns países da União Europeia também fazem a mesma coisa. Mas isso não significa que está certo ou que seja minimamente funcional. A única coisa que essa medida faz é forçar a exibição de filmes nacionais e restringir o acesso dos brasileiros a filmes estrangeiros. Porra, pelo amor de Deus. Restringir o acesso a filmes estrangeiros. E mais do que isso, restringir acesso a cinema americano. Vamos lá, né? Porque quando é que vocês veem no cinema, nos shoppings aí, filme estrangeiro sem ser americano? Restringir o acesso a filme estrangeiro, gente. Restringir. Tá restrito demais, né? Tá muito restrito. Não, vamos separar uma sala, que nem tem mais isso. Vamos separar uma sala pro cinema brasileiro. E aí o liberal chega assim e fala, o libertário, fala, não, essa separação aqui pro cinema brasileiro tá restringindo a entrada do cinema estrangeiro. É isso que eles querem, gente. É isso que eles querem. Pelo amor, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Restringindo a entrada de filme estrangeiro. Muito obrigado pelo Prime. Pra me aliviar um pouquinho. Pelo sub. E tá difícil. Tô com a cabeça quente aqui. Tá quente a cabeça. Essa hora do pesadelo, esse gimo tá fervendo. Parece meme. Parece feito pelo Choque de Cultura. Isso aqui. É o Renan falando aqui. O Renan é mais consciente. Que pelo amor de Deus. A cota de telas distorce a cota de telas distorce as demandas. Porque restringe a entrada de filme estrangeiro. Cara, são 9 salas disponíveis para filme estrangeiro. Se a gente pega 10 salas, 9 são para filme estrangeiro e uma pro Spielberg. Estrangeiro. E americano todas. Que restrição é essa? Se a gente tirasse a cota de telas, entrava outro filme americano. Ou talvez uma outra sala de Homem-Aranha. Por quê? Porque o cinema... O imperialismo tende à homogeneização. Não há escolha. Não há escolha. O capitalismo, sob a condição imperialista, fase superior do capitalismo, imperialismo, fase superior do capitalismo, tende à homogeneização e à produção de uma falsa escolha. Portanto, o povo brasileiro ele não tem escolha. Não tem escolha. Ou ele assiste Homem-Aranha ou ele assiste Vingadores. Ou ele assiste Homem-Aranha ou ele assiste Jurassic Park. E aí a cota de telas oferece esse filme brasileiro ali no meio. E sob as condições que a gente já conversou, que é a lei do audiovisual, que é melhor ter do que não ter, esse filme brasileiro que tá lá na sala, de fato, ele não se apresenta como uma escolha.
Ele só tá lá. Por quê? Não porque a demanda foi distorcida na relação do mercado, mas porque não se construiu uma lógica estética que vai desde a base, vai desde um projeto pedagógico que existe nos Estados Unidos. É ideológico, gente. Vocês percebem como há uma distorção ideológica das coisas? Como as coisas partem da ideia para depois tentar encontrar na realidade? A pessoa, ela cria a ideia na cabeça de que o Estado é malvadão. Então, o Estado é malvadão, logo, a cota de telas distorce a demanda. E impede que o filme estrangeiro chegue. Mas aí quando você vai na realidade, você percebe um cinema com 10 salas, você vê que tem 9 filmes americanos e um filme do Spielberg. E que se você tivesse um filme brasileiro e você tirasse esse filme da cota de telas, outro filme americano entrava. Um outro filme da Marvel entrava. Que distorção é essa? O capitalismo tende à homogeneização, tende à não escolha, tende a tirar a escolha do indivíduo. Por quê? Porque o projeto de construção das demandas ela vai em direção ao lucro, e o lucro é condicionado por um projeto de criação de gosto. Padronização do gosto. E se a gente está falando de padronização do gosto, a gente está falando de coisas semelhantes. Não há escolha. Não há escolha no capitalismo. É tudo mais do mesmo. É tudo filme de algoritmo, se a gente for levar para a lógica do streaming. É uma reprodução de filmes sob uma mesma lógica. Gente, é um mau caratismo que Jesus amado. Poderíamos encontrar nos cinemas um leque de opções muito mais atrativos, se não... É isso, só há ilusão de escolha. Perfeitamente, existe uma ilusão de escolha. Porque nós temos uma quantidade de produções enorme, mas condicionada sobre um mesmo projeto de padronização do gosto. Padrão. Então são filmes sempre muito semelhantes que dá a falsa sensação de escolha. fosse por essa cota. É impossível dizer quais filmes seriam bem aceitos ou não. A única forma de saber é abrir o mercado e ver o que vai dar. Contudo, Abrir o mercado e ver o que vai dar. Sabe o que vai dar? Dominação ideológica. É isso que vai dar. Dominação ideológica estrangeira, sobretudo americana. Por quê? Porque eles têm as condições técnicas e materiais para dominar as outras nações em razão das suas condições imperialistas. Bancárias, econômicas, financeiras, militares. De, a partir desse poder, construir demanda pelo mundo. Destruindo a indústria da cultura de outras nações. E eu não estou falando nem só da indústria da cultura, mas de todas as indústrias possíveis em que eles podem construir demanda. Destruir a indústria nacional desses países. Então, abre o mercado e vê se a indústria brasileira não acaba. Abre o mercado de vez para ver se a indústria brasileira não acaba. Não tô nem falando de cinema, porque a indústria do cinema brasileiro tá em frangalhos por conta de toda essa abertura. A gente sempre fez. O projeto da nossa indústria da cultura, nossa indústria do cinema, sob a condição da Ancine e da lei do audiovisual, é sempre mitigação do problema. Ela não é o suficiente. É melhor ter do que não ter, mas ela nunca é suficiente. Se você tira de jogo a Ancine, tira de jogo tudo, cara, aí já era. E eu não digo nem. E mais uma vez, eu não tô falando nem só da produção audiovisual, nada disso. É com a indústria como um todo. As condições de competir não são as mesmas. São desiguais.
As cotas garantem que quem está regulando a cota de tela é quem decide o que o público pode ou não assistir. Além disso, existe a imposição de um limite máximo de salas em que um único filme pode ser exibido. Em tese, cinemas com 6 ou mais salas podem colocar o mesmo filme em, no máximo, 35% das salas de exibição. O que não se confere na realidade, né? A gente viu quando, no pós-pandemia, o Homem-Aranha ocupou basicamente todas as salas brasileiras. No lançamento do filme Jogos Vorazes, A Esperança, o então diretor da Ancine, Agência Nacional de Cinema, Jogos Vorazes, A Esperança, o filme que tem, ao contrário do Cinema Novo, né, gente? Segundo ela disse que é isso. Ao contrário do Cinema Novo, Jogos Vorazes, A Esperança traz temas universais e um conteúdo de qualidade. O Cinema Novo não. disse que essa medida deveria proteger o mercado nacional de uma ocupação predatória. Na época, o filme hollywoodiano chegou a ocupar mais de 50% das salas de cinema no Brasil. Não é à toa que os cinemas estão falindo e você não consegue ver um bom filme brasileiro. Todo o mercado cinematográfico é distorcido e manipulado. Com exibição garantida e protegidos da concorrência, os produtores e cineastas ficam completamente livres para fazer filmes. As salas de cinema estão falindo por causa da cota de tela, gente. É a cota de tela que tá falindo o cinema brasileiro. A condição de o Estado permitir a escolha para as pessoas, de impedir que todas as salas sejam tomadas pelo mesmo filme, é isso que tá falindo. Ou seja, o que a gente precisa fazer é tirar tudo isso e deixar que todas as salas sejam tomadas pelo mesmo filme. E escolha nada. Nada. Porque é isso, gente. Na ideia, no mundo da ideia deles, né? Mais uma vez, liberal faz assim, né? Cria a ideia e tenta aplicar ela na prática. Só que eles nunca conseguem porque não funciona assim, né? Mas no mundo das ideias deles, se a gente não tiver o Estado no meio e livre concorrência, logo nós teremos escolhas. Só que o capitalismo tende ao monopólio. O capitalismo tende ao monopólio. Porque as condições de competição não são iguais. Não são iguais. E aí, se isso acontece, sinto muito, mas as salas serão tomadas pelos filmes da Disney, porque ela tem condição de formar esse monopólio. E aí não tem escolha. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Falando aqui, me interrompendo. O celular. Não tem escolha. Saca? Que ninguém quer ver e que ninguém gosta. Eles podem continuar com suas pautas e propagandas ideológicas em forma de filme e não sofrer os custos de desagradar o espectador. Quando até mesmo filmes de baixa qualidade. Claro, não são assistidos, né? Por toda essa condição imperialista de que não tem espaço pra eles. Não tem espaço de escolha. Tanto em forma quanto em conteúdo, em financiamento e exibição. Ela fala como se assim, essa condição de ter 35% das salas no máximo para um mesmo filme, as outras 65% são filmes brasileiros, né? É isso que ela que parece que ela tá querendo dizer. Que 35% é para filme estrangeiro e 65% para os filmes brasileiros. Não é assim que funciona. São 35% que podem ser ocupadas por filmes pelo mesmo filme. Pelo mesmo filme. Os outros 65% são ocupados pelo mesmo filme americano. Só que um outro filme. Que funciona sob a mesma condição de padrão de gosto. Então é como se assim, 35% das salas ocupado pelo Homem-Aranha, 35% ocupado pelo Homem-Formiga, 35% ocupado por sei lá o quê. Já passou até dos 100% aqui na minha conta de humanos. Saca qual é a questão aqui? A gente ocupa 35 de um, 35 de outro, e aí bota o que faltou de um outro filme americano e bota uma salinha ali pro filme brasileiro, se tiver. Se tiver. São garantidos pelo Estado, as desvantagens caem inteiramente sobre os distribuidores e o público. Se os cinemas são forçados a exibir o que ninguém quer ver, os custos aumentam e o lucro diminui. Por consequência, se os cinemas exibem o que ninguém quer ver,
Os custos aumentam e o lucro diminui. Quem constrói o que os outros querem ver? Mais uma vez, o gosto não está posto na natureza. Eu não nasci querendo ver Homem de Ferro. Eu não nasci querendo ver Vingadores. Não está posto esse gosto. E mais uma vez, não significa dizer que ainda... E isso está errado, tá? Que ainda assim, essa sala de cinema não possa escolher exibir, na sua maioria, filmes estrangeiros. Porque esses 35% permitido para um mesmo filme é 35% permitido para um mesmo filme. Não significa que o outro filme seja um outro filme americano. Um outro filme americano. Ou seja, ainda assim, as salas de cinema escolhem, pela sua condição do lucro, filmes sob a lógica imperialista. Filmes americanos. E se essas salas estão falindo, não é por conta disso. É por uma condição de um processo histórico, capitalista inclusive, que está tornando a sala de cinema obsoleta em razão de outros tipos de experiência cinematográfica. Isso é o capitalismo, gente. Novas técnicas tornam as anteriores obsoletas. Significa que a sala de cinema vai acabar? Não, porque as salas de cinema já passaram por isso na história. E elas superaram com o invento de novas tecnologias. Então veja, o surgimento da televisão já representou isso para a sala do cinema. A necessidade de se reinventar. Surge o Technicolor, o Panavision, etc e tal. Hoje, o streaming oferece esse perigo para a sala do cinema. E a sala do cinema está tentando se reinventar. O IMAX, gente. O IMAX ainda não está em todas as salas e tudo mais, mas é uma tendência. É uma tendência que a sala do cinema tente oferecer aquilo que o streaming não consegue oferecer, para que não morra. É assim que funciona o capitalismo, gente. Determinadas tecnologias se tornam obsoletas em razão de outras, e essa outra tecnologia que se tornou obsoleta precisa se reinventar para quebrar barreiras de acumulação. E voltar a crescer, voltar a estabilizar a sua propensão de lucro. Não é por conta do Estado malvadão que obriga que se exiba filme brasileiro. Pelo amor de Deus. As salas de cinema continuam tendo a escolha de exibir só filme americano, gente. Gente, é mais uma vez essa ideia de liberal que parte da ideia e vai pro mundo, vai pra realidade depois. E aí quando eles vão na realidade, eles não enxergam aquilo que eles pensaram. Qual é a sala de cinema que vocês já viram? Qual é a sala de cinema que vocês já viram que não é ocupada por filme americano? Basicamente todas as salas são ocupadas por filme americano. Onde? Em que lugar? Que não só na ideia desses liberais. Os cinemas tendem a ficar menores e com menos salas, o que diminui ainda mais a quantidade e a variedade de filmes exibidos. Depois ainda tem gente que fala que a baixa popularidade do cinema nacional é por causa da falta de investimento do Estado. Se não for É pela falta de investimento do Estado, mas é vazio esse discurso, né? É vazio esse discurso de que é falta de investimento que não faz. Tá, sabe? É o velho discurso de é falta de investimento na educação, investimento na saúde. Tá, mas que investimento? Que investimento? Não é a quantidade de dinheiro, é como esse dinheiro é investido. Porque é isso que a gente estava falando. A lei do audiovisual é melhor tê-la do que não tê-la, mas ela não é o suficiente. Por quê? Porque ela continua produzindo essas contradições. Que entrega ao mercado privado as condições de escolher o que o povo brasileiro vai escolher, vai assistir. Enquanto o cinema brasileiro não produz gosto nacional, não produz estética, não protege a nossa cultura através do investimento direto, saca? Então, onde que ela vê isso? ignorância, é mau caratismo mesmo.
Não, canalice é o que vocês produzem. O dedo podre do Estado só corrompe o mercado e a indústria cinematográfica. Em roubo é posto, né? Somos obrigados a financiar algo que não temos interesse. Os produtores não têm motivo para Seu interesse foi construído, sinto muito. pensar no interesse público. Os cinemas sofrem com regulamentação e a diminuição do lucro. Os estabelecimentos ficam menores. Cada vez menos filmes são exibidos e o público finalmente abandona o cinema e fica em casa vendo séries. Difícil dizer como Abandona o cinema e fica em casa vendo séries. Ai, ai. Aí é a velha contradição. Por que será que ela fica em casa vendo série? Miau. Por que será que ela não fica em casa vendo série, né? Se não por essa condição do... que eu acabei de falar, do streaming superando a lógica de produção anterior, ou tornando obsoleta a anterior, fazendo com que o cinema precise se reinventar. Gente, isso é capitalismo. Isso é o capitalismo puro e simples. seria exatamente o cinema brasileiro em um contexto de livre mercado. O mínimo que podemos dizer é que seria muito melhor sem os tais incentivos do Estado. Seria muito melhor pra eles, porque eles não teriam mais o desgosto de ver um filme brasileiro. Obrigada por sua audiência. Esse artigo foi Porque eles não existiriam mais. Estariam em frangalhos. sugerido e escrito por Capivara Rapaz, revisado e narrado por JJ Lib. Esse vídeo foi um oferecimento de Foda-se. Ai. Vou nem perguntar se vocês curtiram o vídeo.